acabei de assistir ao documentário Não Somos Gaidin, da NHK, ou NHK. Ele foi um lançamento simultâneo no Japão e no Brasil, em comemoração aos 30 anos da imigração brasileira no Japão. Você acredita que já tem 30 anos do movimento Dekaseki? Você sabe o que é? Dekaseki são pessoas que saem do seu país de origem, ou do seu local de origem, e vão para outro lugar para trabalhar. E na verdade, a história da imigração japonesa no Brasil também acontece assim, né? Em 1908, quando chega o primeiro navio com os imigrantes japoneses aqui no Brasil, ele vem a partir disso, né? As famílias japonesas em crise, uma crise econômica muito grande, e aí elas são incentivadas pelo governo japonês para imigrarem para o Brasil, que era um país muito distante, mas que o governo falava que era um país muito rico e que tinha muita terra e que as pessoas tudo que plantava dava com muita facilidade e que dava até dinheiro em árvore. Então, com 2 ou 3 anos de trabalho no Brasil, essas famílias japonesas poderiam voltar para o Japão ricas. Bom, esse era o plano e foi assim que começa a migração japonesa no Brasil. A verdade é que quando os japoneses chegaram aqui no Brasil, não tinha nenhuma árvore que dava dinheiro. E eles tiveram que se adaptar a uma terra muito diferente, a uma língua diferente, a uma comida diferente, a uma cultura completamente diferente. Mas o tempo foi passando, foram criando raízes, foram formando famílias, comunidades, foram incorporando, se adaptando. E aí a gente tem, né, toda a história da imigração japonesa. Mas o tempo vai passando e na década de 90 a história se repete. O que acontece? O Brasil, numa inflação altíssima, uma crise muito grande, as famílias sem perspectivas de futuro, as pessoas desemprego, né? Então começa a ficar aquela situação. E a inflação, né, que comia o salário e o dinheiro de todo mundo. O dólar nas alturas. Só que nessa mesma época, né, na década de 90, o Japão era o que há. Estava vendendo para Deus e todo mundo os produtos made in Japan. E aí as fábricas a todo vapor precisavam urgentemente de mão de obra, de operários, né? E os japoneses, com todo o enriquecimento e o desenvolvimento econômico, muitos japoneses já não queriam mais fazer o trabalho sujo, pesado e perigoso das fábricas. Qual a alternativa que o governo japonês teve? Vamos trazer os descendentes para trabalhar. E aí começa o movimento Dekaseki. O país que tinha mais descendentes de japoneses era o Brasil. E aí o governo japonês com o governo brasileiro fizeram um acordo de cooperação para que viessem os brasileiros descendentes de japoneses trabalhar nas fábricas como Dekasekis. Então esse começa o movimento Dekaseki, eram os netos, os filhos, né, dos primeiros imigrantes estavam indo para o Japão trabalhar. E eu fiz parte desse movimento. Em 93, eu tinha apenas 19 anos e pela primeira vez peguei um avião e fui parar na terra dos meus avós. Bom, então assim, esse documentário dos 30 anos dos brasileiros no Japão me tocou muito, porque ele conta parte da minha história, né? Eu ri, eu chorei, e depois eu percebi que eu não tinha contado essa história. E era importante. Então eu decidi fazer uma série de vídeos contando os meus aprendizados, as minhas experiências e de que forma eu tenho praticado na minha vida tudo o que eu aprendi naquela época e quais os resultados eu obtive. Então, espero que você goste.